Pois é, galera, no último vídeo nós comentamos sobre todas as possibilidades do Batman Robert Pattinson continuar sendo o Batman do DCU. Mas a maioria de vocês comentou que prefere que o Batman Robert Pattinson continue no universo do Matt Reeves isolado da DC. E muitos preferem a continuação do Batman Ben Affleck. Então no vídeo de hoje, eu e Marcelo aceitamos o desafio de fazer um cronograma de 10 anos com o Batman Ben Affleck. E esse sim, senhoras e senhores, seria o plano perfeito do Batman do DCU. Esse daqui vai ser um planejamento de DCU focado apenas no Batman, considerando os filmes que já estão anunciados, como o filme do Flash e o Aquaman, e olhando para o futuro daqui a 10 anos. Então assim, ó, a gente tem um projeto de 2023 até 2033 com Batman. É Batman pra dar e vender. Vocês querem Batman Ben Affleck? Então vocês vão ter Batman Ben Affleck. E olha, é realmente o plano dos sonhos, porque se isso acontecesse, os fãs iriam surtar. Ia ser demais. Então assim, ó, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes de a gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Comentem aí o cronograma de vocês pro Batman Ben Affleck no DCU. O que vocês gostariam que acontecesse? Muito bem, então vamos começar aqui falando do nosso cronograma. Esse é um cronograma focado apenas no Batman. Então eu só vou citar projetos que envolvam participações do Batman Ben Affleck, sejam em filmes ou em cameos. Mas em paralelo a esses filmes que iriam acontecer, a gente também teria outros projetos envolvendo DCU. Esses são os projetos apenas com o Batman que eu coloquei aqui. E a outra coisa é que eu separei por ano. Então a gente vai fazer ano 2023, 2024, até chegar em 2033. Então muito bem, vamos pegar o nosso fundo branco, porque na DC não tem background de fundo espacial, tem fundo branco, uma linha preta e os projetos um do lado do outro. Começando por 2023. Esse daqui é o ano mais fácil, porque a gente já sabe quais são os projetos que vão acontecer. A gente tem o filme do Shazam 2, que provavelmente não vai ter nenhum cameo do Batman Ben Affleck. A gente também vai ter o filme do Flash, que a gente sabe que vai ter o cameo do Batman. A gente vai ter o filme do Besouro Azul, que estão especulando de ter um cameo do Batman, mas a gente não sabe exatamente de qual Batman. Se é o Batman Michael Keaton, se é o Batman Ben Affleck, ou se é só uma referência generalizada do Batman. E no final do ano a gente vai ter o filme do Aquaman 2, na qual a gente também sabe que vai ter um cameo do Batman, mas que até o momento a gente também não sabe se é o Batman Michael Keaton ou se é o Batman Ben Affleck, porque eles têm as duas cenas com os dois atores gravados. E bem, esse é o line-up dos filmes que teria nesse ano. Só que assim, ó, como é o planejamento dos sonhos, eu já vou me dar ao direito aqui de alterar alguns filmes para fazer do jeito que eu quero. E a primeira grande alteração que eu fiz aqui envolve o filme do Flash. Porque nesse momento tudo indica que o final do filme do Flash vai manter o Batman Michael Keaton no DCU. Então, para o nosso planejamento poder começar, a gente precisa alterar esse final para o Batman Ben Affleck continuar no DCU e o Batman Michael Keaton voltar para a terra dele, a terra do Tim Burton. Então, no final do filme do Flash, quando ele volta para sua terra principal, a terra do DCU, esquece todo esse papo de Michael Keaton, simplesmente se mantém Batman Ben Affleck. E tudo seguiria normalmente com Batman Ben Affleck aparecendo ali, continuando sendo Batman, e o Superman continuando nesse universo. Agora, a gente iria fazer um retcon com a volta da viagem no tempo do Flash. E esse retcon seria do Robin. O Robin do nosso retcon que morreu foi o Jason Todd e não o Dick Grayson. E a gente iria explicar isso mostrando uma cena ali da Batcaverna do Batman, onde tem o memorial do Robin, e ele iria chegar bem perto ali e iria falar alguma coisa de Jason, ou teria alguma coisa escrita ali que é em memória do Jason Todd. E isso tudo para deixar bem claro que é um retcon, porque lá na frente, Jason Todd vai ser importante na timeline. Ah, Jason Todd! E no filme do Aquaman 2, o Batman vai ter uma participação importante na história. Ele vai ajudar diretamente o Arthur a resolver o problema climático que está acontecendo. E o Ben Affleck iria aparecer como Batman, inclusive ajudando em alguma cena de ação no meio do filme. E a cena pós-crédito envolvendo esse filme do Aquaman envolveria o Batman Ben Affleck e a Amanda Waller. A gente teria essa cena pós-crédito na qual a Amanda Waller fala pro Batman não se intrometer nos negócios dela. Porque durante o filme do Aquaman, o Batman iria descobrir que tinha alguém dando dinheiro pro Arraia Negra. E esse alguém, no final das contas, era a Amanda Waller, porque a Amanda Waller, como ela tá protegendo o interesse dos Estados Unidos, ela tava querendo abalar um pouco a estrutura ali de Atlântida.
Então o que essa cena vai definir é que a Amanda Waller, ela é um dos pilares dos vilões dessa fase da DC. E o Batman Ben Affleck já tá olhando bem de perto tudo o que ela tá fazendo. Ele tá monitorando e a Liga da Justiça está ciente do que está acontecendo. E se a Amanda Waller tá preparando alguma coisa, o Batman tá de olho. E beleza, isso daí é o planejamento de 2023. Indo para o planejamento de 2024. Para 2024 tá muito em cima de começar a anunciar muitos projetos. Então eu mantive o bom senso de ter apenas um projeto, e esse projeto seria do Superman. Então a gente teria um filme solo do Superman, que envolveria ele e a Supergirl com uma ameaça que está acontecendo em Metrópolis, provavelmente com algum vilão clássico do Superman, como o Metalo ou mesmo o Parasita. Ah, Gabriel, mas e o Batman? Então, é um filme solo do Superman, focado no Superman. O Batman não iria aparecer dentro da história principal, mas a gente iria colocar ele na cena pós-crédito. E na cena pós-crédito, ele iria entrar em contato com o Clark e iria dizer que ele está preocupado com o que a Amanda Waller está se preparando. E que por isso a Liga da Justiça deveria se manter muito ativa, muito unida, para observar o que eles estão fazendo. Porque o Batman, ele teme o que a Amanda Waller vai fazer a seguir. Se ela tentou prejudicar a Atlântida, ninguém sabe o que ela pode fazer na sequência. E o Superman, ele vai concordar com o Batman, mas ele vai perguntar como que eles vão conseguir fazer isso. E é aí que o Batman Ben Affleck vai dar aquele sorrisinho maroto do Batman. Ele vai apertar um botão na manopla dele. E aí o Batman e o Superman vão ser teletransportados para a torre de vigilância da Liga da Justiça do Espaço. Yes! Yes! É o que a gente quer! Torre de vigilância do espaço! É o que nós queremos! E aí o Superman, quando chegar na torre de vigilância, ele vai falar: uou, mas você não pensou que eu não sabia disso, né? É claro que eu sabia. E enquanto que a câmera vai afastando, mostrando toda a torre de vigilância e pessoas trabalhando ali, exatamente como acontece no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, o Superman iria fazer uma piadinha final perguntando quanto que custou essa torre de vigilância. E aí encerra a torre de vigilância estabelecida no universo DCU, Liga da Justiça mais unida, realizando missões em todo o planeta Terra, lá no espaço, como a gente gosta, né? Porque todo mundo gosta da torre de vigilância. Mas para 2024, esse seria o único projeto que o Batman iria aparecer. A gente poderia ter outros projetos de outros heróis, como um filme da Mulher Maravilha 3, com ela enfrentando algum deus grego que retornou. Poderíamos ter aquela série do Lanterna Verde também. Mas como isso não envolve diretamente o Batman, eu não estou colocando aqui. Muito bem, então em 2024 a gente teria esse cameo do Batman no filme do Superman. E em 2025 a gente não teria nada envolvendo o Batman do DCU. Isso porque em 2025 a Warner iria focar no The Batman 2. O The Batman 2 vai sair provavelmente em 2025. E para não gerar muita confusão, a Warner iria preferir não colocar o Batman Ben Affleck em outros projetos do DCU, mesmo talvez um projeto solo dele. Não, ela iria preferir deixar isso para os outros anos, enquanto que 2025 é o ano do The Batman 2. A Warner iria pressionar o The Batman para fazer um bocado de dinheiro. E também porque a Warner precisaria de mais tempo para produzir o próximo projeto que sairia em 2026. E aí sim, a gente chega no ano de 2026, na qual aconteceria um filme do Batman com o Superman, o filme World Finest, que seria o Batman com o Superman atuando junto para deter uma ameaça que está acontecendo na Terra. Seria um filme de crossover desses dois heróis, só que em nenhum momento eles iriam brigar, né? Eles iriam trabalhar em equipe, né, para deter essa grande ameaça. E a grande ameaça, eu acho que todo mundo iria gostar, seria o Deathstroke e o Lex Luthor. E esse daqui seria o filme que todo mundo iria aguardar do Batman Ben Affleck. Porque sim, é um filme de crossover, mas é um filme de crossover só com Batman e Superman. Então você teria muito Batman. Você teria muito Batman em cenas de ação. Você teria ele trabalhando junto com o Superman em cenas de ação. E eles trabalhando junto até chegar no final do filme com a questão do Lex Luthor. E a base desse filme, pra mim, seria aquela animação do Batman com o Superman, lá da série animada dos anos 90. Porque a gente tem o Batman trabalhando num caso próprio, o Superman trabalhando num caso próprio, e esses casos acabam se colidindo, e aí a partir disso eles trabalham junto para deter o Coringa e o Lex Luthor naquela animação. Mas aqui seria o Deathstroke e o Lex Luthor. Ah, Gabriel, mas por que o Deathstroke e não o Coringa? Porque o Coringa tem a questão do Jared Leto, e a gente não sabe exatamente se as pessoas querem ver mais esse Coringa.
mas a gente tem certeza que o pessoal quer ver mais do Deathstroke. E como o Batman do Ben Affleck é um Batman mais porradeiro, de cena de ação, eu iria querer colocar o Slade justamente por causa disso. E o Slade, considerando o fator de cura que ele tem, ele até poderia se meter num combate com o Superman, desde que ele use alguma coisa envolvendo Kryptonita. E o Lex Luthor poderia oferecer Kryptonita pra ele. Então eu acho que assim, é um encaixe bem legal, Lex Luthor e Deathstroke. Eu acho que poderiam dar dois grandes vilões aí. No final do filme, seria revelado que o Deathstroke, na verdade, era um duplo agente. Ele estaria trabalhando, ajudando o Lex Luthor, mas ele também estaria ajudando a Amanda Waller. E a Amanda Waller mandou ele atrás do Lex Luthor para roubar arquivos secretos do Lex Luthor. Só que daí também teria uma cena pós-crédito da pós-crédito, na qual revelaria que o Lex Luthor sabia que o Deathstroke era um agente duplo. É porque ele não queria se deixar manipular para Amanda Waller, então ele deixou jogar o jogo da Amanda Waller para lá na frente ele manipular a Amanda Waller. E isso seria uma jogada a médio e longo prazo pro Lex Luthor ter um protagonismo lá na frente. Porque aqui, ó, no meu planejamento, o Lex Luthor nunca é passado pra trás. Nunca é passado pra trás. Ninguém é mais inteligente que o Lex Luthor, a não ser talvez o Batman e o Mr. Terrific. Mas como nesse caso a gente não tá falando de nenhum dos dois, eu acho que o Lex Luthor iria tentar perceber a armação do Deathstroke e iria contragir secretamente sem que os dois percebessem, pra ele ter a vantagem lá na frente. E é o que a gente iria fazer. E bem, em 2026 a gente teria esse filme do Batman com o Superman, e só aconteceria isso envolvendo o Batman. Ele não teria mais nenhuma outra participação nos projetos de 2026 do DCU. Mas 2027, aí sim, meus amigos, 2027 vai chegar o filme que o mundo aguarda. O filme da Liga da Justiça enfrentando a Amanda Waller finalmente. Então, olha só, né? A gente tá fazendo esse build-up da Amanda Waller e da Liga da Justiça desde 2023. E a gente está em 2027 nesse momento. E esse é o momento, né, que a gente teria toda a Liga da Justiça se deparando com o plano da Amanda Waller, que é de justamente quebrar a moral dos heróis. A Amanda Waller não gosta desse negócio que os heróis têm um satélite no espaço controlando a vida das pessoas, porque na opinião dela, os super-heróis eles têm que trabalhar pro país deles. Durante todo o desenvolvimento dessa fase do DCU, ela teria colocado um super-herói para observar a Liga da Justiça. E esse super-herói seria o Capitão Átomo. E a gente teria visto esse desenvolvimento nos outros projetos em paralelo do DCU. Poderia ser numa segunda ou terceira temporada de Pacificador, ou numa série do Checkmate, ou num outro filme de Esquadrão Suicida. O fato é que a Amanda Waller, ela conseguiu colocar um agente secreto ali para mandar informações secretas para ela da Liga da Justiça. E basicamente toda essa sequência aqui da história, ela seria inspirada na segunda temporada da Liga da Justiça Sem Limites, que é quando a gente vê o ápice do projeto Cadmus com Amanda Waller. No desenho, o presidente dos Estados Unidos e Amanda Waller, eles têm muito medo da Torre de Vigilância, porque a Torre de Vigilância tem uma arma, né, que pode jogar um raio e destruir tudo no alcance do raio. No desenho, o Lex Luthor acaba disparando esse raio e jogando a Amanda Waller contra a Liga da Justiça. Na nossa adaptação, seria a Amanda Waller que iria fazer isso. Ela iria usar o Capitão Átomo, que deixaria tipo micro-robôs dentro da Torre de Vigilância, e a Torre de Vigilância estaria sob o controle dela. E ela usaria a Torre de Vigilância para atacar, sem conhecimento da Liga da Justiça, países inimigos dos Estados Unidos. E isso iria acabar criando toda uma tensão política global, e era exatamente isso que a Amanda Waller queria. Jogar os super-heróis contra a opinião pública. E a função do Batman na história é de justamente investigar o que está acontecendo. Então, no filme anterior, que foi o Batman e Superman World Finest, a gente viu um lado super de combate do Batman Ben Affleck. E aqui nesse filme a gente veria um lado mais detetive do Batman Ben Affleck. Esse Batman que investiga essa conspiração envolvendo a Liga da Justiça, com ele descobrindo que o Capitão Átomo é um agente duplo da Amanda Waller. E o final do filme, o final do filme seria perfeito, porque a gente iria adaptar aquela cena da Torre de Vigilância caindo no céu, do desenho clássico da Liga da Justiça, e só o Batman ficando na torre, dizendo que ele vai se sacrificar para ter certeza que a torre não vai cair em cima de alguma cidade da Terra. Mas no último minuto, o Superman iria salvar o Batman. Mas isso daqui se escreve sozinho? Eu estou vendo nos meus olhos isso acontecer, seria tão épico, seria tão legal, seria maravilhoso. É óbvio que não vai acontecer. Então assim, o que vai acontecer no final do filme? A Torre de Vigilância vai ser destruída, o Capitão Átomo vai sofrer um exposit da Liga da Justiça e ele vai ser expulso da Liga, mas a Liga da Justiça no final, ela vai receber um apoio totalmente inconveniente,
que seria do Lex Luthor. O Lex Luthor teria arrumado provas para inocentar a Liga da Justiça e ele iria apresentar isso para o mundo, condenando a Amanda Waller e colocando o Lex Luthor numa posição de privilégio em relação à opinião pública. E por quê? Porque mais pra frente a gente iria desenvolver o Lex Luthor querendo ser presidente dos Estados Unidos. E a Liga da Justiça, obviamente, ela percebe que tem alguma coisa acontecendo ali, que o Lex Luthor tá armando alguma coisa, mas nesse momento eles não podem fazer nada, apenas esperar o próximo movimento de xadrez do Lex Luthor. E o Lex Luthor seria o vilão das próximas fases dos filmes da Liga. Como eu queria que isso acontecesse? E bem, assim, ó, gente, isso daqui, só pra situar, é 2027. A gente vai até 2033. Em 2028, a gente não teria nenhum projeto solo do Batman. Mas a gente teria um filme da Mulher Maravilha, que nesse momento seria o filme da Mulher Maravilha 4. E nesse filme da Mulher Maravilha 4, a gente iria fazer uma adaptação de duas histórias clássicas da Mulher Maravilha, que é a HQ Mulher Maravilha Riqueteia e a história da Liga de um Só. A gente iria juntar essas duas histórias e, obviamente, o Batman iria aparecer, até porque ele tá nas duas histórias, tanto no Riqueteia e na Liga de um Só. Como a Liga da Justiça, nesse momento, não tem mais a torre de vigilância, e o Batman, nesse momento, mandou construir uma nova base, só que essa base não ficaria mais no espaço, e seria o Hall da Justiça, que iria ficar em Washington, porque ele quer que a Liga da Justiça esteja mais presente de Washington, porque ele sabe que o Lex Luthor vai aprontar alguma coisa, eles querem ficar próximos do Lex Luthor. É por isso que no nosso universo, a Sala da Justiça, o Hall da Justiça, fica em Washington. Só que nesse filme da Mulher Maravilha, depois dos acontecimentos do terceiro filme dela, ela vai receber a missão das Amazonas de ser uma embaixadora de Temícera. E por isso vai ser criada uma embaixada de Temícera em Washington. A história toda vai começar porque vai aparecer uma pessoa que o Batman tá indo atrás. E essa pessoa, o Batman suspeita que ela tem alguma participação com o Lex Luthor, que talvez o Lex Luthor tenha feito ela passar por alguma coisa e nesse momento ela não quer contar. Só que essa pessoa, estranhamente, ela conhece o Pacto de Riqueteia. E ela consegue fugir do Batman ao ponto de chegar na embaixada de Temícera em Washington e aclamar pelo Pacto de Riqueteia para Diana. E aí ela não tem escolha, ela tem que seguir o Pacto de Riqueteia, o que coloca o Batman como um rival, um antagonista no filme dela da Mulher Maravilha. Bem, quem leu a história sabe que a história é muito boa, porque coloca a filosofia da Mulher Maravilha com a filosofia do Batman. E seria exatamente isso que a história iria desenvolver, ao mesmo tempo que, em paralelo, desenvolve a questão do Lex Luthor como presidente, porque nesse momento ele tá numa corrida presidencial, ele tá querendo se eleger. E bem, a gente também não pode esquecer que esse é um filme da Mulher Maravilha, é um filme solo dela, que o Batman é meio que o antagonista. E o primeiro filme da Mulher Maravilha, a mensagem em geral foi sobre o amor. O segundo filme foi sobre verdade, e o terceiro, para completar o lema da Mulher Maravilha, né, que é amor, verdade e justiça, esse terceiro seria sobre justiça. E é por isso que o Pacto de Riqueteia, ele é tão importante. Esse dilema que seria o moral da história. E no final teria uma luta do Batman com a Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha iria derrotar o Batman. Bem, agora a gente vai para 2029 e agora sim a gente teria um filme solo do Batman. Porque vocês lembram que lá no filme do Flash a gente fez aquele retcon de que o Robin que morreu não foi o Dick Grayson, e sim o Jason Todd. Esse seria o momento do filme do Jason Todd. Batman versus Capuz Vermelho, ou Batman sobre o Capuz. Esse seria o momento que iria aparecer o Capuz Vermelho em Gotham, e a gente teria aqui, basicamente, o filme lá do Sobre o Capuz, e sim, teria o Coringa. É o Coringa Jared Leto? É um outro ator? Não sei, pode ser um outro ator aí, ou vocês imaginem um ator que melhor representar pra vocês. Pra mim é um outro ator. Mas nesse filme a gente teria o pacote completo de um filme do Batman. É o Coringa com pé de cabra, matando um Robin. A gente descobriria como que foi toda a jornada do Capuz Vermelho para ele chegar até ali. Então, para esse filme, não seria nenhum segredo que o Capuz Vermelho é o Jason Todd. Então esse é um segredo que a gente nem iria manter no filme. Logo no início já seria dito que ele é o Capuz Vermelho, mas o importante que o filme iria estabelecer é a vingança que o Jason Todd quer ter. É porque o Batman não matou o Coringa. Ah, Gabriel, e o Lex Luthor? Essa história vai ficar de lado? Não, essa história não vai ficar de lado. Porque a gente vai descobrir que uma parte da origem do Capuz Vermelho envolve o Lex Luthor. É o Lex Luthor que ajuda o Capuz Vermelho quando ele chega nos Estados Unidos. Porque assim, ó, o Lex Luthor sabe que o Batman tá observando seus movimentos. Então ele entende que se ele colocar o Capuz Vermelho em Gotham, o Batman vai ficar ocupado
enquanto que ele mesmo pode continuar seguindo seu plano sem se preocupar tanto com o Batman. Então, durante esse filme do Capuz Vermelho, a gente teria algumas inserções pela TV dizendo o que está acontecendo com o Lex Luthor. Com ele chegando na Casa Branca, virando presidente dos Estados Unidos, e o final desse filme seria o final do Batman sob o capuz, que aquele final, ele é perfeito. Não tem nem o que colocar, nem pôr. É aquele final e não precisa mudar nada. Pode ser exatamente aquela coisa, ele sequestra o Coringa faz a piada de tirar foto com ele e o Pé de Cabra e o Robin, depois só o Jason Todd e o Pé de Cabra, sabe? Aquele final maravilhoso, e no final o Batman não encontra o Jason Todd depois que aquele prédio explode. E isso faz ele refletir um pouco sobre suas ações, porque nessa história o Coringa vai morrer e o Jason Todd vai ficar desaparecido. E o Batman ele vai se culpar porque ele não vai ter conseguido ajudar o Jason para evitar que ele matasse o Coringa. Ele vai sentir que ele falhou de novo com o Jason. E tudo isso vai colocar o Batman numa espiral de acontecimentos que vai afetar um pouco a mentalidade dele. E agora a gente vai para 2030 e a gente não teria necessariamente um projeto do Batman, mas sim uma espécie de projeto da Liga da Justiça. Porque a Liga da Justiça ela começa a ficar muito grande. E eles se reúnem e entendem que agora eles precisam ter outras equipes. E é aí que surge a Justiça Jovem, ou só a equipe. E o Batman, junto com outros heróis da Liga da Justiça, eles fundam essa nova equipe, a equipe da Justiça Jovem. E essa equipe da Justiça Jovem, ela vai fazer operações secretas. Essa equipe pode ter o Besouro Azul, uma Miss Marty, um Kid Flash, e por aí vai. A formação não é tão importante nesse momento. A questão é que o Batman está formando essa equipe para expandir as operações da Liga da Justiça e para poder fazer essas operações secretas que ele precisa fazer para tentar descobrir o que está acontecendo com o Lex Luthor. Porque o Batman, como eu disse, ele tá nessa espiral de mentalidade e ele já tá entrando naquele mindset de custe o que custar. Se ele precisa fazer operações secretas com super-heróis que sejam ilegais, ele vai fazer. E alguns acontecimentos que acontecem na primeira temporada de Justiça Jovem desenho iriam acontecer nesse filme/série. A gente teria algum super-herói que teria sido clonado pelo Lex Luthor e ele estaria infiltrado ali. No desenho da Justiça Jovem, quem orquestra tudo isso é a Luz. E aqui nesse filme é só o Lex Luthor. Mas, de novo, o Lex Luthor tá fazendo tudo isso porque ele quer ter o controle da Liga da Justiça. Ele quer saber o passo seguinte da Liga da Justiça para ele ter sempre um passo adiante. E esse é o preparo do Lex Luthor. Se na primeira era a gente teve muito o preparo do Batman com o preparo da Amanda Waller, nessa segunda era a gente vai ter o preparo do Batman com o preparo do Lex Luthor. 2031, a gente não teria nenhum projeto diretamente relacionado ao Batman, mas o universo DC continuaria desenvolvendo a saga do Lex Luthor. E usaria muito esse espião que ele colocou na Justiça Jovem para repassar as informações pro Lex. E o Batman só voltaria mesmo em 2032. E é quando iria acontecer o outro filme da Liga da Justiça, e aí vem um grande plot twist, é o vilão Brainiac. Ah, Gabriel, mas como assim o vilão não era o Lex Luthor? Não, calma, são os dois. Porque, de novo, eu tô me inspirando no desenho clássico da Liga da Justiça Sem Limites, que todo mundo ama. E o que aconteceu naquela segunda temporada? Brainiac usou Lex Luthor. Então, o que vai ser revelado nesse filme da Liga é que o Brainiac estava trabalhando junto com o Lex Luthor. E ninguém mais sabia disso. Vai ser revelado que o Brainiac não é exatamente o Brainiac que a gente conhece. Porque assim, esse Brainiac, ele é um pouco diferente do Brainiac clássico das HQs. Esse Brainiac, ele chegou no universo DC quando teve o retcon lá do filme do Flash, lá atrás. Porque quando a Supergirl veio pro DCU, ela trouxe mini robôs sem que ela soubesse do Brainiac. E esses mini-robôs eventualmente chegaram no Lex Luthor. E a partir daí, os dois começaram a trabalhar juntos para arquitetar eles controlarem o mundo. Então, olha só que ousadia e alegria. É um Brainiac que veio do multiverso. E ele começa a trabalhar junto com o Lex Luthor, assim como acontece no desenho da Liga da Justiça Sem Limites. E o Lex Luthor acaba criando um corpo para esse Brainiac. Só que para ele poder fazer isso com toda a tranquilidade que ele precisava ter, ele tinha que saber o que estava acontecendo com a Liga da Justiça. E ele tinha que estar numa posição de privilégio de poder, que nesse caso teria que ser os Estados Unidos. E foi por isso que ele virou presidente dos Estados Unidos, para trabalhar secretamente com o Brainiac e ter acesso a todos os recursos dos Estados Unidos. E claro, isso daí não seria revelado no início do filme, seria revelado à medida que o filme iria avançar, porque o filme iria começar com o Batman junto com a Liga da Justiça, querendo descobrir o que está acontecendo ali com o Lex Luthor. E o final desse filme seria o Lex Luthor
se juntando ao Brainiac num único corpo. Que é aquele negócio, né? Complexo de superioridade que ele se acha Deus. Né? E ele entende que se ele se juntar ao Brainiac, nem mesmo a Liga da Justiça irá conseguir deter ele. E dito e feito, quando ele se junta com o Brainiac, ele vai ser realmente super, hiper, mega poderoso. E a gente teria essa batalha final da Liga da Justiça, e que aqui envolveria o sacrifício de um herói, que seria o Flash. O Flash Barry iria morrer aqui. Porque assim, ó, eu não falei muito do Flash nesse planejamento, porque o foco seria o Batman. Mas depois do filme do Flash, a gente teria um segundo filme do Flash, onde seria desenvolvida a questão do Flash Reverso, mas o Flash nesse filme iria pro futuro e ele iria conhecer o seu legado. Iria conhecer o Museu do Flash e tudo mais. E quando ele volta pra sua linha do tempo normal, depois de derrotar o Flash Reverso, ele acaba construindo a sua família com a Iris e eventualmente isso leva pro Wally West virar o Kid Flash. É por isso que quando eu falei do Young Justice, eu citei o Kid Flash. Naquele momento já existiria Kid Flash. E aqui, esse filme envolveria o sacrifício do Flash. E assim, ó, sacrifício entre aspas, porque o Flash, ele iria fazer o negócio do soco de massa infinita, que ele faz no desenho e é sensacional, todo mundo lembra, é 10 de 10, e a gente iria dar aos fãs o que os fãs querem. Soco de massa infinita do Flash, é isso aí. Só que o Flash, quando ele derrota o Brainiac utilizando essa habilidade, ele meio que desaparece. Não é que ele morre, ele simplesmente desaparece e ninguém sabe o que aconteceu com ele. E eventualmente isso iria levar para uma outra fase da Liga da Justiça, na qual o Flash está preso com o Anti-Monitor. Bem, mas o foco aqui não é todo o planejamento da DC, e sim do Batman. O Batman nesse filme, como a gente teve um filme bem focado em porradaria, e depois a gente teve um filme focado mais no lado detetive, esse daqui seria realmente os dois. O Batman seria essencial para a Liga da Justiça descobrir o que está acontecendo. E também para descobrir fraquezas do Brainiac, o que iria eventualmente permitir que o Batman orientasse o Barry para derrotar o Brainiac com um soco de massa infinita. Então o Batman aqui, ele é fundamental. E depois que a Liga da Justiça derrota o Brainiac / Lex Luthor, o Lex Luthor sofre esse exposed, ele sai da presidência dos Estados Unidos, e o Superman, como ele não sabe muito bem o que fazer com o Brainiac, porque afinal ele pode transferir a sua consciência como micro-robô, ele decide fazer uma coisa meio poética, que é colocar o Brainiac numa garrafa e deixar na Fortaleza da Solidão. Mais ou menos como se fosse a cidade engarrafada de Kandor. Só que ali é só o Brainiac. Ah, Gabriel, mas e o Batman? Você disse que ele tava entrando numa espiral pra ficar louco. Sim, tô chegando lá. Porque esse filme da Liga da Justiça, ele não é o final dessa fase do Batman Ben Affleck. O Batman vai resolver esse caso e ele vai pensar que tá tudo perfeito, ele vai poder continuar sendo o Batman ali, mas numa das cenas pós-crédito, a gente veria que o Batman, ele tá realmente sentido pelo que aconteceu com o Barry, né? Porque pra Liga da Justiça, o Barry morreu. Ou pelo menos ele pode estar perdido por aí e o Batman se sente culpado. Porque vai ser o Batman que vai sugerir ele correr feito louco para dar o soco de massa infinita. E a gente precisa contextualizar aqui. Porque o Batman no outro filme já vinha de perder o Jason Todd pela segunda vez e também de não conseguir salvar o Coringa. Então isso afetou muito a cabeça do Batman. E agora, de novo, uma decisão que ele toma acaba perdendo um amigo querido dele. E é isso que ele vai ter um sonho, daí ele vai acordar, muito estilo Snyder Cut, só que é aí que o Batman vai até a Batcaverna. Quando ele tá caminhando na Batcaverna, ele começa a escutar uma voz. E essa voz ele vai achar um pouco estranha porque ela se parece extremamente familiar. E quando ele vê, alguém vai sair da sombra e vai ser uma espécie de Batman Zur-En-Arrh. O Batman vai ter a visão, não é um Batman Zur-En-Arrh de verdade, ele vai estar começando a ter visões do Batman Zur-En-Arrh. E claro, para não ser aquele visual extremamente exagerado dos quadrinhos, que é aquele amarelo com roxo, a gente iria mudar para um visual um pouco mais para se levar a sério e para combinar com o Batman Ben Affleck. E o Batman Zur-En-Arrh iria começar a conversar com o Batman na cabeça dele, e quando ele aparecesse ali na cena pós-crédito, fim, acaba, e aí a gente iria pro filme solo do Batman Ben Affleck, que seria o último filme dele dentro do DCU. Então, a gente sai de 2032, que seria o filme da Liga da Justiça, e vamos para 2033, onde teria o último filme do Batman Ben Affleck. E esse filme iria se chamar Batman Descanse em Paz. E esse daqui é um filme muito psicológico do Batman. Um filme bem intrínseco dele e que não envolveria muitas conexões do DCU. É um filme solo do Batman, ele tá em Gotham, tem o Alfred ali e ele tá lidando com essas consequências dele ver uma pessoa conversando com ele.
que nesse caso é o Batman Zur-En-Arrh. E o que acontece é que o Batman tá começando a surtar dentro da cabeça dele, e em paralelo a isso, a gente iria ter os vilões de Gotham querendo sair do Asilo Arkham. E isso vai levar o Batman pra dentro do Asilo Arkham pra deter os vilões que estão lá. Então assim, ó, essa é uma história bem ousada, mas ela pega um pouco aquela ideia do roteiro The Batman, do Batman Ben Affleck, que era o Batman no Asilo Arkham. A gente mantém isso, só que a gente tira o Exterminador e coloca os vilões para organizar esse plano master do Batman no Asilo Arkham. E claro, muito inspirado naquela HQ do Asilo Arkham, né? Uma séria casa num sério mundo, onde o Batman, à medida que ele vai avançando no Asilo Arkham, derrotando os vilões, ele vai começando a ficar cada vez mais insano. Porque assim, ó, vocês já ouviram aquela frase que todos os vilões do Batman, eles se conectam no nível da personalidade do Bruce Wayne. Cada um fala sobre um aspecto da personalidade do Bruce. E é exatamente isso que iria acontecer aqui. O Chapeleiro Louco se conecta com o Batman. E o Batman Zur-En-Arrh, que vai aparecer durante o filme conversando com o Batman, ele vai começar a expor isso. E o Batman cada vez mais vai ficando fora de si, porque a ideia toda do Batman Zur-En-Arrh que tá dentro da cabeça dele é dele se libertar para que o Batman Ben Affleck vire o Batman Zur-En-Arrh. E o filme todo é o Batman Ben Affleck se controlando e num determinado momento perdendo esse controle, mas depois se recuperando. E o final do filme não seria nenhuma luta física, seria uma luta mental dentro da cabeça do Bruce, na qual o Batman iria enfrentar o Batman Zur-En-Arrh no meio de uma caverna. E daí, claro, a gente teria vários diálogos com o Batman, conversando com o Batman Zur-En-Arrh, um dizendo que ele sempre foi assim, que essa é a verdadeira natureza dele, e o Batman Ben Affleck defendendo, dizendo que não, ele é um super-herói, ele tava querendo ajudar. A gente poderia, inclusive, ter aqui nessas ilusões cameos da Liga da Justiça que vão apoiar o Batman a continuar. Eventualmente, a cena final desse confronto seria o Batman caído no chão e ele se rastejando em direção à luz. E o Batman Zur-En-Arrh falando coisas na cabeça dele, dizendo que ele não vai conseguir. E o Batman fica lembrando de algumas frases dos membros da Liga da Justiça e do Alfred e do Jason Todd, do Robin, para fazer com que ele chegue até a luz. E quando ele chegasse na luz, ele poderia dizer uma frase de efeito, né? Alguma coisa do tipo, eu sou o Batman, alguma coisa legal assim. E literalmente aparecerem morcegos para levantar ele pra cima, né, em direção à luz. Fazendo uma referência a Batman vs Superman, é isso mesmo, produção? É isso mesmo, aqui tem coragem. E por fim, o Batman iria conseguir derrotar o Batman Zur-En-Arrh dentro da cabeça dele, e quando ele saísse, ele iria olhar ao redor e ver todo o estrago que o Batman Zur-En-Arrh fez, com o Asilo Arkham, né, destruído, vários vilões no chão ali, e ele vai dizer, nesse momento, que agora chega, não vai mais fazer isso. A gente teria uma cena dele voltando pra Batcaverna, e na Batcaverna, como aquela cena que tem no Batman do Futuro, ele iria desligar todas essas coisas que tem lá e no final iria dizer nunca mais. E o filme iria terminar com ele, né, se despedindo sendo Batman. Ah, Gabriel, então acabou Ben Affleck, como é que ficou DC1 sem Batman? Calma, porque teria uma cena pós-crédito. E essa cena pós-crédito é nada mais nada menos do que mostrando Terry McGinnis em Gotham. Com ele ali simplesmente andando, dizendo que em algum momento nesse universo a gente teria o Batman do futuro. Que ele seria o sucessor do Batman Ben Affleck. Porque assim, ó, eu tentei levar o Batman Ben Affleck até onde deu. Eu fiz 10 anos de Batman Ben Affleck. Mas daí eu acho que até 2032, 2033, o Ben Affleck ia estar cansado, ele ia querer sair. E ele iria dizer que Deus chega, eles iriam fazer esse filme. Pra não deixar de ter um Batman, eles iriam começar a executar o plano do Batman do futuro, que ainda iria levar alguns anos pra ser realmente completado. Ah, Gabriel, como é que fica o resto do universo DC? E aí o resto do universo DC seria essa preparação para uma saga envolvendo o Anti-Monitor. Porque teve o negócio do Flash Wally, o Flash Wally iria virar Flash e a Liga da Justiça iria continuar sem o Batman, normalmente. Eventualmente o Batman do futuro iria ser convidado a participar da Liga, a gente teria um filme do Anti-Monitor e depois de tudo isso poderia se resetar o universo lá em 2040, 2038, que aí já é o universo pra caramba, né? Já é mais de 25 anos. Eu acho que depois já dava pra rebutar. Mas enfim, gente, eu tentei pegar a ideia do Batman Ben Affleck e executar ela ao máximo que dá. E também tentando seguir o plano original do Batman Ben Affleck, porque o Ben Affleck queria ter esse Batman mais de porrada, mas que também tinha essa coisa meio psicológica, e a gente iria executar isso daí ao longo desses filmes aí. Não sei se vocês gostaram, mas foi o que eu pensei pra hoje, e eu acho que eu iria gostar muito de ver isso daí. Principalmente esse último filme aí, eu iria gostar de ver esse último filme, eu achei legal essa ideia.
Não necessariamente desse jeito, mas as ideias de uma forma geral, com ele indo pra Zilo Arcano, ele tendo surtos ali, eu acho que seria muito, muito legal. Mas enfim, galera, esse é o meu plano. Não existe plano perfeito, é só uma ideia que eu tive. Por favor, comentem aqui embaixo o plano de vocês. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o nosso vídeo do planejamento dos sonhos do Batman Ben Affleck. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!